Olha, eu vou começar, gente, concordando com o Renato, discordando da Marília. Não, eu acho que Não, o é que Thiago. saiu o Diniz, o time parou de tomar gol, saiu o Diniz. Não, não, eu acho assim, não dá pra gente. É o Thiago, tá? Eu também votaria no Thiago nessa enquete. Mas eu acho o seguinte: acho que levou, tá, Renato? Gol, sim. Levou um ou dois, agora eu já não lembro contra quem. Mas de qualquer maneira, caiu. Ele ficou 3 ou 4 jogos sem levar gol. O Fluminense, depois que ele estreou. Ele tem uma liderança em campo. Ele é um treinador dentro de campo. Então, ele orienta muito os jogadores. Vem para cá, vai para lá. Isso faz diferença também, sabe? Eu acho que é uma liderança que o Marcelo talvez não tenha conseguido executar em campo. Acho impressionante como o Fluminense melhorou demais desde que ele estreou, sabe? Claro que tem o Mano, não sei se vocês estão ouvindo as coletivas do Mano, eu estou. E vou dizer o seguinte, gente, eu renovei minha esperança nas entrevistas coletivas, ouvindo o Mano falar. Ele está calmo, ele responde todas as perguntas, ele explica as substituições que ele fez, sem achar que as perguntas são ofensivas, ou que quem está perguntando não deveria ter perguntado isso. Porque assim, a gente tem vários estágios de ofensa em coletiva, né? O pior deles talvez tenha sido protagonizado pelo treinador do Palmeiras, mas há outros, né? Porque às vezes o repórter ou a repórter pergunta por que você entrou no 4-3-3, ou por que você tirou o atacante e colocou um volante? E o treinador se enfurece assim de uma maneira que não dá para entender. O Mano está explicando o jogo. É um Mano sincerão. Ele está dizendo coisas do tipo: Mano, o Arias está frustrado porque ele não foi vendido na janela? Bom, sim, é um sonho dele, a gente vai trabalhar para isso, mas a gente explicou também que se ele vai ficar aqui, vamos trabalhar juntos pelo nosso sonho. Mano, por que o Arias saiu correndo do campo quando você substituiu e desceu? Porque a mulher dele tá para ter filho, ele faz tudo muito rápido mesmo, ele toma banho. As coletivas estão interessantes. É um cara educado, sem achar que nós, que estamos fazendo a pergunta, somos burros, não deveríamos estar fazendo nenhuma pergunta. Ele está ali porque ele é obrigado. Não, o Mano está reinventando a coletiva, o Mano sincerão. Tá muito bacana de ver. Ele respondeu até uma pergunta que fizeram para ele, que eu achei legal, assim, Mano, como você cuida da sua saúde mental? Física e mental. Ele falou: olha, é uma pressão muito grande, eu preciso treinar para as veias não entupirem, eu não preciso beber muito para relaxar, ou seja, ele deu uma dica também de que temos um outro problema, né? Tem um tipo de. Acho que acabou a luz aqui, mas eu estou conectada. Bom, enfim. Tem um tipo de vida nessa sociedade que a gente vive que obriga a gente. Obriga, ninguém obriga nada, mas muitas pessoas sentem uma compulsão por beber para relaxar, né? Então ele tocou num assunto importante também. Enfim, gente, tá, as coletivas dele estão legais. Peguei aqui um caminho, né? Não parei de falar nunca mais. Desculpem, eu tomei muito café hoje, vou me recolher. Eu quase tive que cortar o seu microfone. Tava elogiando demais, depois você retira metade dos elogios. Ô, Rosa, mais cedo, antes da gente entrar no ar, o Marinho Saldanha, que é nosso anjo da guarda, ele quis colocar o 10 milhões de euros na nossa enquete. Ele queria colocar o Maurício. Segundo ele, porque o celeiro gaúcho que formou o Maurício, excelente, sei lá o quê, tem vários DVDs que comprovam a tese, mas eu tirei, né? Porque esse chegou cedinho, já teve chance de mostrar aqui, ali, ali. É ótimo jogador, todo mundo quis, mas não é ele o melhor contratação da janela, é? Olá Marília, olá Mili, olá Renato. É uma discussão interessante, né? A questão do Maurício, porque realmente ele veio a peso de ouro e está começando a render agora, mas ele merece uma menção honrosa, até porque vocês colocaram aí Alcaraz, colocaram o Wallace, né? O Almada, né? Então, assim, O o Wallace tá Maurício. jogando muito. Quem pôs o Wallace fui eu. Eu tirei o Olha, Maurício mas. e pus o Wallace mesmo. Foi você a culpada, então. Mas, Não, tá assim, jogando muito, tá jogando muito. mas eu acho que o Maurício merecia uma menção honrosa de estar nessa lista agora por chegar, ao menos para lembrar que ele está barrando o Rafael Veiga, né, senhoras e senhores? Mas de todas as contratações, eu acho que a do Thiago Silva, concordo, um veterano, uma experiência, liderança desse Fluminense, para quem muitos colocavam o Fluminense como o time que já estava falando assim, já em rebaixado, o Thiago Silva deu uma sustentação gigantesca para esse sistema defensivo do Fluminense. O Fluminense já
já não está cotado como aquele time que pode, também tá ali na rabeira ainda, não tá com totalmente o meio corpo fora, podendo respirar, porque a qualquer momento se cair pode ser como no próprio jogo contra o São Paulo, ele entrou para jogar contra o São Paulo estando na zona do rebaixamento, mas o Fluminense é o líder do retorno, né? São 5 vitórias e uma derrota. É um time que faz uma campanha exuberante, campanha esta do segundo turno, que obviamente que dá ao torcedor do Fluminense não total tranquilidade, mas dá uma esperança de que não irá passar sufoco ao longo desse segundo turno. O Renato, Ô, Marília, no nosso Alcaraz... deixa eu confirmar uma coisinha, só uma coisinha. O Thiago Silva, no Campeonato Brasileiro, realmente não deixou o Fluminense levar gol em nenhum dos jogos. Cuiabá, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Bahia, Corinthians e Atlético Mineiro. Todos esses jogos em que ele participou no Campeonato Brasileiro, o Fluminense não levou o gol. O Fluminense levou o gol com ele em campo num jogo da Conmebol Libertadores, em que ele, inclusive, fez o gol de empate. Tá? Então, no Brasileiro, a defesa tricolor com o Thiago Silva está invicta a 7 jogos. É uma estatística muito interessante em favor dele. Pronto, Marília, o que você ia me perguntar? Não, eu ia falar que acho que tem gol que ele tomou também na Copa do Brasil, o Fluminense com ele. Se não me engano, também tem acho que tem uns 2 jogos que tem gols que o Fluminense tomou com ele em campo. Na vitória do Grêmio no jogo de ida da Libertadores, 2-1. Depois o Fluminense ganhou na volta. E também naquela virada do Juventude, ele estava em campo e o Fluminense perdeu aquele jogo, 3-1. Então tem mais alguns jogos. Mas de qualquer forma, no Campeonato Brasileiro não levou. Falaram isso na transmissão domingo, porque ele não tinha tomado gol pelo Campeonato Brasileiro. Na nossa enquete, agora nós vamos dar uma dividida aqui, porque o Flamengo, mesmo que tenha sido a reboque de tantas notícias do DM, contratou bastante. E foi apareceu o Michael, que também agora já está no DM, foram aparecendo os reforços que o Marcos Braz quer fazer crer que ele foi muito frio na negociação, por isso que chegou em cima da hora. Dos reforços do Flamengo, Renato, qual foi o melhor? Ô Mili, difícil falar sem os caras jogarem, né? O Alexandre seria um baita reforço, mas que Alexandre será esse que vai jogar no Flamengo? Porque ele está sempre sem jogar desde maio. O Alcaraz parece ser um bom jogador. O Alcaraz tende a ser o melhor reforço, até pelo preço que foi pago nele, né? 19 milhões de euros. Pagaram no Alcaraz no final mais do que ofereciam no Claudinho. Então, em princípio, é aquele jogador de onde se pode esperar mais. O Michael é um ótimo reforço, mas já se estourou todo. Parece que só volta daqui a 2 meses ou mais. E o Gonçalo Plata, eu tenho muitas dúvidas sobre o Gonçalo Plata. Já vi algumas comparações dele com o Berrio, que todos nós lembramos, que era um jogador no segundo jogo dele pelo Brasileiro. Né? Vai jogar, acho que nem contra o Bahia ele pode jogar, porque ele não está inscrito ainda na Copa do Brasil. Os reforços do Flamengo chegaram tarde demais e vão entrar em campo tarde demais. No meio não pode. No meio não pode, pois é. Na próxima fase. Então, não pode. Ou seja, nós só vamos ver o Alcaraz no Campeonato Brasileiro depois do próximo jogo, o jogo seguinte ao do Vasco. E o Michael também não vai estar. Talvez possa se ver o Alexandre, é bem provável que o Alexandre jogue, até porque o Ayrton Lucas está muito mal e machucou. Então, mesmo que não esteja nos trinques em termos de forma física, vai jogar provavelmente contra o Vasco, não contra o Bahia. E o Gonçalo Plata também contra o Vasco. Só aí é que eu acho que a gente vai poder começar a ter uma noção. Porque eu já vi muito argentino, principalmente, chegar no Flamengo com fama de grande armador e não dá em nada. Sambueza, Botinelli, aquele outro que viajou depois, que está jogando lá no Nordeste, me esqueci o nome dele, Lucas Mugni, enfim, eu espero, prefiro ser cauteloso. Olha aí, quem mais gastou? A gente tem que colocar que nessa lista está nos direitos esportivos econômicos comprados, porcentagem ou inteiros. Tem jogador, por exemplo, Alexandre no Palmeiras, no Flamengo, é um jogador que não tinha direitos, mas que o Flamengo vai pagar um dinheiro, umas luvas, esse dinheiro não está incluído nessa nossa lista
Como, por exemplo, no caso do Botafogo, que ontem, no finalzinho, anunciou oficialmente o Adrielson, que é um empréstimo, também não está nesse investimento todo aí de contratação de reforços. O Botafogo aparece aí com 8 reforços, e a gente já falou em mais de um programa aqui, Mili, que é o Botafogo que chamava atenção, ainda que a janela do Cruzeiro tenha colocado ele com outro destaque assim, nas nossas conversas. Mas eu achei curiosa essa janela por um motivo. Estou com muita vontade de entrevistar cada um dos representantes dos departamentos de análise de desempenho, porque a gente está vendo a contratação de jogadores em lugares periféricos e que a gente precisa fazer uma pesquisa para saber onde o jogador estava jogando, quais são as valências e por que o Flamengo quis o Gonçalo Placa e o Alcaraz. Quem que estava de olho nesse jogador ou se foi em cima da hora? É acaso ou é estudo? Porque a gente já viu em outros momentos essas contratações de impacto, como é, por exemplo, o Almada, um jogador de seleção argentina, ao mesmo tempo que a gente vê jogadores como o São Paulo, que anuncia um jogador do Newcastle, lateral esquerdo, que estava jogando a Championship, que é da Irlanda do Norte, e que mal contratou, já está indo para lá, porque ele está jogando a Liga das Nações terceira divisão. Então, são alguns jogadores que me deixam bastante curiosa para saber como é que essa teia está acontecendo. Eu, como sou cética, estou mais na teia de que os empresários convencem os times do que, de fato, os times estavam assistindo com muita atenção a segunda divisão na Inglaterra, por exemplo. Isso não fica claro, né? Porque a gente está vendo várias contratações que a gente não tem ideia, assim. Eles estão chegando e a gente precisa esperar estrear para saber como joga. Sim, a gente não vê a segunda divisão da Irlanda, a gente não vê o Sauditão ou sei lá, campeonatos no Oriente Médio. É difícil, né? Que quem assista esses jogos e tenha, assim, a análise de desempenho dessa turma. O Fluminense, ele trouxe o Serna, né? O Kevin Serna. Se não me engano, é esse o nome. Que foi uma surpresa, mas uma excelente surpresa. Então, a gente também tem essas estreias que você fala, meu Deus, esse cara joga mesmo, né? E esse a gente até viu jogar, né? A gente sabia, só que não sabia que ia encaixar tão bem. Então, é curioso mesmo. Acho que entrevistar essas pessoas seria um caminho muito interessante para a gente saber por quê, quando, como, assim, vamos entender essas contratações. Mas eu não tenho dúvida, Marília, assim, que os empresários hoje têm muita influência, né? O poder de convencimento deles é realmente muito, muito bom. O São Paulo... O Carlos Alcaraz, por exemplo, só uma observação, Marília, perdão. O Carlos Alcaraz diz o Departamento de Futebol do Flamengo que é um jogador que ele já monitora desde a época que jogava no Racing. Quando, inclusive, jogou contra o Flamengo na Libertadores, no jogo que o Flamengo foi eliminado pelo Racing na disputa de pênalti. O Alcaraz bateu o pênalti no Maracanã, o time do BKSS contra o time do Rogério Ceni. Mas que parece que não estava chegando a acordo com o preço, tá? E ele foi lá para a Inglaterra. Então, é um jogador que já está mais ou menos no radar do Flamengo. Agora, o Gonçalo Plata, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. No Flamengo. Mas até essa sua frase, Renato, que a gente muitas vezes ouve, o Flamengo está monitorando, não sei, quem no Flamengo? Que não é o Landim, não é o Marcos Braz. Não, isso é o scout. Isso é o scout. Sim, mas tô falando, o scout do Tite é diferente, por exemplo, do que era o scout na época em que aconteceu essa partida. Eu só estou dizendo que às vezes o clube quer fazer a gente acreditar que as escolhas são muito científicas. Eu não estou falando do Alcaraz, não, estou falando de algumas escolhas. Sim. E a gente sabe que é meio, precisa de um volante. Aí, sabe? Olha aqui, tenho esse, é quase um cardápio. E aí você fala, bom, esse assim, esse consigo dinheiro e tal. No caso do Alcaraz, que estava jogando na Premier League, obviamente uma contratação caríssima. A gente vai colocar agora na tela, Rosa, os mais caros dessa janela. Põe para mim, por favor. Eu só queria, só uma coisinha, Marília, pode voltar o quadrinho anterior, que eu queria fazer uma observação, que eu acabei não fazendo quando ele estava, no total das contratações. Olha aí, gente, o Botafogo contratou o dobro de reforços do Flamengo, em número de jogadores, 8 contra 4. E em número de dinheiro, ele contratou quase 100 milhões a mais. O Botafogo realmente está fazendo um investimento para ser campeão. Isso está muito claro. Maior até do que o Flamengo. Agora, o Botafogo tem aquela história da barriga de aluguel, né? O Textor está sendo obrigado a botar à venda todos os jogadores do Lyon para não ser punido pelo fair play financeiro.
qual é a jogada dele, contrata, bota no Botafogo, se libera lá dos que estão lá ou que trazem aqui para o Botafogo e depois ele repassa para o Lyon a preço de banana, porque os dois clubes são do mesmo dono. Então ele vai dizer, não, esse aqui custou 10 milhões, só o empréstimo. E por aí vai. Ele está fazendo uma jogatina em que o Botafogo está sendo beneficiado, é claro. Mas é uma jogada para poder fugir do fair play financeiro na França. Só uma coisa sobre isso que o Renato falou, Marília, porque tem uma outra observação a ser feita. O Botafogo é um clube ainda muito endividado. Muito endividado. Eu não vou ter na minha cabeça agora o tamanho da dívida do Botafogo, mas eu acho que em maio, aqui mesmo no UOL, a gente falou sobre isso. Era assim, era paralela à dívida do Corinthians. Não se fala sobre isso, porque quando um time vira SAF, parece que a gente esquece a dívida, gente, deixa para lá, vai dar certo, ele vai dar um jeito, qualquer ele, tá, gente? O dono do clube, pode ser Cruzeiro, pode ser Fortaleza, pode ser Botafogo, e o Botafogo é um time muito endividado, então a gente critica o Corinthians por contratar com dívida, mas eu acho que a crítica cabe ao Botafogo também. Sai contratando que nem um louco, mas é um clube ainda muito endividado. Antes, eu vou passar para você, Rosa, mas como o Renato estava falando do Textor, queria que você falasse, Renato, porque, enfim, depois de falar, você tem mais um dia, mais dois, desde março nós estamos ouvindo, chega, Textor, não fala mais, não sei o quê, o STJD dá 10 dias para ele se explicar, 12, 14, 27, 38, 6 meses depois, hoje, o STJD fechou a denúncia contra ele, né, com 5 infrações ao artigo, se não me engano, 343 de ofensas à série de dirigentes e a jogadores e a falas não confirmadas, e agora essa punição em julgamento pode chegar a 810 dias e além mais 500 mil de dívida. A gente falou muito sobre o que ele falou sem provar, mas agora a Justiça Esportiva brasileira, pelo menos, apresentou uma denúncia. Vai dar em alguma coisa, Renato? Eu espero que ele seja punido, né, Marília? Mas a gente sabe que a nossa justiça esportiva, muitas vezes como a própria justiça no total, ela adora uma pizza, né? E depois eu fico me perguntando o seguinte, o que significa uma suspensão para o John Textor? Ele não pode ver o jogo, é isso? Eu não consigo... Não cai muito a minha ficha de qual é a punição para um dirigente. De que forma essa punição, ainda mais para um estrangeiro que só vem aqui de vez em quando. Eu não sei, sinceramente, não acho que essa punição seja... Tem que ser punido. Deixar sem punir é pior ainda. Mas eu não consigo ver o efeito prático dessa punição. Bom, a gente tem agora há pouco um exemplo desse, Rosa, que foi a suspensão de um dirigente de São Paulo pelo Tribunal de Justiça Paulista, por exemplo, e estando punido, o Belmonte não podia comparecer em nenhuma praça esportiva. Como o cargo dele no São Paulo era um cargo de confiança e não eletivo, a Justiça Esportiva não consegue tirá-lo do cargo. No caso do Botafogo, ele é o representante legal. Não sei até que ponto a Justiça Esportiva poderia obrigar o Botafogo a que ele nomeasse outra pessoa durante esse período, porque se o Botafogo precisa responder e o representante legal é ele precisa ter um representante anunciado se ele tiver suspenso. É exatamente isso, né? O Textor, ele falou, disse, pisoteou de muitas situações, principalmente na falta de, no mínimo, de cordialidade com a presidente Leila Pereira, e esperamos que ele seja realmente punido. Agora precisa ver na legislação se realmente vai ser enquadrado nessa de não poder frequentar praças esportivas, se ele não pode assinar documentações pelo clube enquanto suspensão, se ele, por exemplo, não pode entrar no vestiário, ou ele pode, por exemplo, como a gente viu treinadores que quando eram suspensos, já vi treinador comprando ingresso para poder acompanhar a partida. Mas eu também sou muito, muito cético se vai ter uma punição que mude os rumos da vida do John Textor, que falou em muitas coisas, não provou nada, é bom que se diga, né? O Textor não provou nada, e agora a Justiça Esportiva precisa dar uma resposta, e que torcemos para que seja uma resposta exemplar, porque ele realmente ser o clube e ele sejam por que não dar uma punição também para o clube, já que ele é o responsável
responsável legal pelo Botafogo. Mas a gente sabe que no STJD depois tem os recursos, efeitos suspensivos, a punição em dias pode virar multa, ou seja, tem muitas situações e muitas brechas que pode acontecer do John Textor continuar vivendo a vida tranquilamente à frente do Botafogo.